de outro local, toda a nossa uso e captação de água é dentro do nosso território. Para nós, moradores de Teresópolis, é super importante da gente manter nossas fontes de água e do uso múltiplo. O agricultor que tem essa necessidade é uma grande parte desse município. Da nossa economia se baseia em cima dessa vertente do agricultor. Precisa de assistência técnica. Ele não faz sistema de molhação porque ele quer, ele falta assistência técnica. E se nós estamos fazendo um plano diretor de saneamento que fala de água e não citamos isso desse plano, ninguém vai chegar e falar assim: por que eu vou fazer assistência técnica para o agricultor? Ele sempre molha a lavoura dele, não tem problema. Tem problema sim, ele está gastando mais água que precisa, ele gasta mais defensivo agrícola que precisa, ele tem menor renda, ele explora mais terra. Se ele tiver uma eficiência maior, ele vai preservar as margens do rio. Tudo isso a gente sabe. E se nós não apontarmos isso nesse relatório, que é importante assistência técnica para esse agricultor, que ele não faz nada errado, que a gente avalie que seja imperfeito, não é porque ele quer não, é porque ele não tem assistência técnica. Se a gente não apontar isso, a gente não sai desse ciclo vicioso. Não tem assistência técnica, não tem dinheiro, não faz direito. Nós temos que quebrar isso. E uma das formas é dizer: a agricultura é um grande usuário de água. Todo mundo, ninguém tem dúvida disso. Eles têm que usar isso. Como eu quero que o consumidor na casa tenha duas descargas, para o 1 e para o 2, eu tenho que ter um agricultor que gasta muita água. Como que eu não vou dizer que ele tem que ter uma irrigação adequada? Eu tenho sim que dizer que ele precisa estar qualificado. Em São Paulo, saiu um decreto essa semana que tais e tais cidades não podem mais irrigar a agricultura. Se tiver isso aqui, Chicão, a gente vai apanhar, não vai? Quantos companheiros vão estar desempregados? O que isso vai representar no nosso comércio? Em tudo isso. Hoje eu não consigo dividir essa coisa. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Se a gente não tiver essa integração total, por isso, inclusive, nessa visão global, que o Comitê de Bacia chegou à conclusão que tinha feito um equívoco de não botar nessa licitação o plano de resíduos sólidos. Chegamos à conclusão que faltou esse item e corrigimos. Hoje, todos os municípios, não houve edital, não houve nada, houve convite a todos os municípios para assinar o plano de resíduos sólidos. É meio estranho, teve um município que não quis, né? Mas sabe lá por quê. Então a gente acha que tem que ser integral, tem que ser todos esses aspectos. Eu não posso. Eu tive um superior lá que disse que a água da SEDAI era só dentro do cano. Se eu pensar assim, quem que vai botar água dentro do cano, né? Então eu tenho que ter toda a bacia hidrográfica, isso vem lá do Comitê de Bacia, harmônica. Eu tenho que ter as APP preservadas, eu tenho que ter um bom uso da água, mesmo na casa de cada consumidor e nas outras atividades econômicas. A gente fica muito contente quando tem uma empresa de ônibus aqui do Comitê de Bacia que gasta, Vitor, 20 litros para lavar um ônibus. Eles têm uma contabilidade, eles têm uma área toda segregada, que eles captam toda a água que escorre no ônibus e na previsão deles eles gastam só 20 litros para lavar o ônibus. Isso a gente fica muito contente. Se a gente não tiver essa preocupação, vai faltar água e já está faltando água. Não adianta eu chegar, outra coisa, um plano
diretor de saneamento é em cima do plano estadual de recursos hídricos. Então, nós não vamos a campo, porque o plano diretor, vamos pegar os dados do plano diretor de recursos hídricos estaduais, que também não vem a campo, que foi feito em cima do outro plano do CEIVAR, também não vem a campo. É tudo acadêmico, ninguém vem a campo. Quem que foi lá no Rio, vê que hoje o córrego que abastece Bom Sucesso não tem água. 7 litros por segundo está projetado para hoje. Essa captação foi utilizada. Mas não tem água hoje, está 5 litros por segundo. Como é que daqui a 10 anos eu vou tirar 25? Pode ter ido lá, mas como é que vai fazer isso que eu quero saber? Eu e outros companheiros que estamos aqui. Então, a gente precisa de estar... nós não vamos ser perfeitos, nós estamos evoluindo, acho que melhoramos muito, mas a gente precisa ter os dados e a campo ver essas outras fontes aí que não foram somadas nesse processo. Beleza, obrigado, Porto. A gente vai tentar colocar as 3 posições que foram colocadas, né, pelo Chicão inicialmente, pelo Luiz e pelo Porto. Na sequência a gente abre uma nova rodada de discussões. Em nenhum momento, aí respondendo ao Porto e ao Chicão e um pouquinho ao Luiz, nós não desconsideramos a importância dos usos múltiplos. Sua consideração em relação à questão da agricultura, ela é extremamente relevante. A consideração do povo em relação à agricultura, tem muitas e algumas milhares de pessoas que sobrevivem aqui, faz parte da economia local. Só que os senhores têm que entender que não faz parte do plano municipal de saneamento básico. Ninguém em nenhum momento está desprezando a relevância e a importância da agricultura para a economia do município, para a geração de empregos, etc. Em nenhum momento. Só que não é o nosso objeto. A gente tem que se pautar por uma lei, que é a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, 11445, essa lei do saneamento básico que caracteriza o saneamento básico com 4 componentes. E ela diz claramente o que é cada componente. Então, nesse sentido, eu quero deixar claro para os senhores que nós não estamos negando a relevância. Tanto é que foi colocado, e aí, por solicitação dos senhores e senhoras, a questão da necessidade de um estudo de recursos hídricos dentro do plano de saneamento, que vai se tornar uma obrigação para a Prefeitura Municipal e ela vai ter que fazer. E várias dessas angústias que não serão respondidas no plano de saneamento básico vão ser respondidas nesse estudo. Então, essa é a perspectiva. Nós não estamos, em nenhum momento, negando as questões que os senhores estão levantando. Isso é um ponto. Outro aspecto também, na hora que nós colocamos a necessidade da ampliação das diversas captações, há um aspecto relevante que aparentemente pode não ter, na apresentação, pode não ter aparecido como importante, mas dentro do texto ele está colocando, é a questão da redução de perdas. Há margem, sim, para a redução de perdas. Ou seja, a gente vai reduzir a vazão captada. E como é que vai se dar? Através de setorização, que não existe hoje. Através de uma renovação do parque de quilômetros, através da macromedição. Há um conjunto de medidas que vai fazer com que nós utilizemos, que teremos metas dentro do plano de saneamento básico, para que você reduza, obviamente, é uma redução considerável, mas é uma redução sim. É a questão também que foi colocada. Realmente o Luiz tem razão, nós temos um evento extremo que está colapsando todo o país. Os nossos estudos também tiveram como base outros estudos. Nós temos que pensar os recursos hídricos dentro de uma visão integrada e estratégica do Estado. Quando é feito um plano, existe um plano estadual que diz que o município A capta 10 litros e o B 100 litros, é porque está dentro de uma visão integrada de que todos terão direito e os diferentes usuários que estão colocados. Então, essa é a questão. Isso aqui pode ser revisto. O plano não é um instrumento estático, é um instrumento dinâmico, ele tem possibilidade de revisão. E eu acredito que essas angústias em relação aos recursos hídricos que os senhores estão colocando, ele vai ter resposta no estudo de recursos hídricos, não dentro do plano de saneamento básico. Eu considero relevante, deixo claro que é muito relevante todas as suas preocupações, mas infelizmente não é objeto do plano, não é objeto da nossa contratação. Outro aspecto que também foi colocado, e aí apenas para registrar, é de fato relevante o papel dos comitês, o papel das agências, registrar também, o Chicão colocou a questão do atraso das autoridades,
a necessidade, Chicão, que você colocou, e aí eu vejo como mais elemento fundamental. E aí, senhores, com todo, eu sei que houve um exercício muito grande, exercício da prefeitura, exercício do consórcio, exercício de vocês, exercício da cidade, todo mundo para fazer esse plano. Foi difícil, foi. Só que é o mais fácil. O mais difícil é o que o Chicão colocou, é implementar o plano. É a gente colocar aqueles programas, projetos, ações na praça. Né? A gente colocar essa que é a nossa meta, né? Colocar o plano. E a parte mais fácil, não estou desmerecendo o trabalho e o exercício que todos aqui tiveram, a prefeitura, né, a SEDAI, né, o consórcio, o David, vocês que estão todos aqui, mas aqui a gente só está entrando na passarela, né, harmonia 10, samba enredo 10, bateria 10, né, mestre de sala, porta-bandeira 10. Agora que a gente vai ver, entrando na passarela, que a gente vai ver como é que vai se comportar. É isso que é a regra do jogo. Vamos abrir mais 3 perguntas, por favor. E aí eu ia privilegiar, não, Geraldo, você vai falar, mas só quem não falou ainda, o senhor vai falar. Não estou cortando a sua palavra, não. Por favor. Com base no que eu vi apresentado, deixa eu entrar no senhor Antônio Nelson. Com base no plano apresentado, na folha 213, foi percebido por nós a diretriz simples, melhorar a qualidade dos resultados pelos prestadores de serviços de Teresópolis, com foco no atendimento das metas do plano municipal de saneamento básico. O que a gente está achando estranho é que a estratégia decorrente dessa diretriz, ela estaria incompleta. Por quê? Porque a estratégia diz que já está finalizando, é que haveria uma pactuação de contrato do programa da cidade com relação à parte do saneamento, importante ao esgotamento sanitário, à prestação de serviço de terceiro. Nós entendemos que ou se coloca as 3 possibilidades, que seria a possibilidade conjugada entre o esgotamento do prestador de serviço e a água para a cidade, ou os 2 serviços por conta do prestador de serviço privado, ou 3, a prestação dos 2 serviços por conta da cidade. Porque nós entendemos que o município é que vai fazer essa opção. Só que, como está colocado aqui, não está claro isso. Eu vou quebrar o protocolo, porque esse perguntas, o senhor tem razão. Porque depois a gente aponta as 3 alternativas, a gente vai corrigir o que existe. E a segunda observação para fazer é com relação, no plano de distribuição de água, que foi mostrado, é a colocação das fontes alternativas e da área rural através da prefeitura e não através do prestador de serviço. Nós entendemos que, considerando que a quantidade de fontes alternativas em Teresópolis é muito grande, e isso é uma coisa que não está mapeada e nem está quantificada, e a sua qualidade, inclusive, não é boa, nós entendemos que deixar isso por parte da prefeitura, considerando que as prefeituras hoje em dia estão com grande dificuldade de caixa, eu acho que essa área de fontes alternativas deveria estar dentro do contexto que é o contexto como um todo. Até porque, considerando que foi levado 7 milhões a previsão para tratamento desse assunto, são as fontes alternativas. Se considerarmos que os 507 milhões, que é o total do esgotamento com a água, nós estamos falando de 1,2% desse total. Então, seria irrelevante, em consideração os 500 milhões que se propõe gastar. Este assunto deveria estar dentro do contexto, porque senão ele vai ficar à margem e daqui a 50 anos continuará à margem. Próximo, senhor. Eu não posso falar que o senhor. Guilherme Paindia. Dentro do plano, prevê a criação de um plano municipal de drenagem de águas, né? Já que esse plano aqui, ele prevê que resíduos sólidos já ficou à parte, né? Com um plano à parte. Esse plano aqui, ele prevê o quê? Remuneração. Esse plano é água, esgoto e drenagem de águas. Por que fazer dentro do plano agora, então, ou transmitir essa responsabilidade ao município, o plano, mais um plano, né, de drenagem de águas? É isso que eu não consegui entender muito bem. Demais,
pelos estudos da Fundação Getúlio Vargas, realizados em 2006, antes de 2006, para a entrega do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável em Teresópolis, 26% da água que serve, as captações que estão aqui em volta da piscina da cidade, que eu preciso, poderiam ser responsáveis por 26% do abastecimento. Então, corroborando tudo que a gente está falando, estamos passando uma crise hídrica, nessa coisa. Nós não podemos dispensar essas fontes alternativas. Inclusive, que já falamos ali, mapeamento, como o Antônio Nelson falou, mapeamento de novas captações, mananciais que existem por aí que a gente não sabe. Eu queria reforçar essa importância dessas captações, desses mananciais, né, que estão agora, inclusive, para o futuro do abastecimento. E hoje também detalhe, é uma corrente também que a gente já